Ai, eu acho horrível trabalhar fim de semana, igual eu dou aula aqui no sábado. Nossa. Depende, não, né? Assim, quem estuda terça, quinta à noite é sábado de manhã, entendeu? E terça. Não, mentira. Terça e quinta à noite, sábado à tarde. E terça e quinta e sábado de manhã, entendeu? Bom, bora lá. Aí, quando eu dou aula, tipo assim, terça e quinta no sábado, terças e quintas, manhã e noite, meu sábado eu fico o dia inteiro estudando aula. Acordar cedo já é ruim, não sábado, então. Mas é essa. Apesar que eu agora acordo cedo todo dia, hoje mesmo, 5 horas da manhã, minha filha estava lá. Uhul! Também não, mas confie, né? Confie. Eu estava dormindo, gente, estava assim, ó. E ela, hã? Já, mas não curti, não. Não, porque eu sempre vou porque eu recuso essas coisas. Tanto que eu não vou para o hospital por causa disso. Eu sou muito minha qualidade de vida, sabe? Então eu nem permito isso chegar na minha vida. Não nasci para isso, gente, sério. Não. Bem, eu acho que não. Vamos lá. A quantidade não forçar os alimentos afetivos, já falei. Então, agora a gente vai para criança de 6 a 10 anos, tá? E aí vai ficando mais difícil, vamos assim dizer. Mas nessa idade de 6 a 10 anos, a criança ela já entende que ela pode escolher o que ela quer, que ela já tem mais autonomia, ela já se acha até dona do seu nariz, né? Exatamente. E aí, às vezes, forçar ali já não vai adiantar mais. E você tem que entender que vai ser uma fase que vai passar, tá? É uma fase de intensos crescimentos, então a criança ela vai demandar muito mais energia, muito mais caloria, tá? Então, com isso, ela vai demandar mais alimento, porém também ela vai selecionar mais aquilo que ela vai comer, tá? A criança desnutrida, ela geralmente vai apresentar uma fadiga, ela vai estar indisposta, desatenta, agressiva, né? Baixo aprendizado, que pode então dar ali uma interferência na vida escolar dessa criança, tá? E aí é o seguinte, é interessante a gente entender que existem alguns alimentos que devem ser Só um minuto. Eu assustei, eu acho que está acontecendo uma coisa. Oi. Alguma coisa? Não? Não, pisei no microfone. Já estava solto. Então, voltando, existem alguns alimentos que vão até interferir na qualidade escolar dessas crianças. Alimentos, isso a gente fala desde os 2 anos, tá? Não é interessante, por exemplo, a gente dá muito doce para a criança. Então, assim, dá muito biscoito recheado, chocolate, o tanto que você conseguir evitar, melhor, tá? Tem gente que acha isso um absurdo, né? Pelo amor de Deus, você não vai dar doce para sua filha? Claro que eu vou dar, mas eu não vou dar exageradamente. Por quê, gente? Doce é uma bomba energética.
Se você vai dar um doce para a criança antes dela ir para a escola, ela vai chegar na escola com o quê? Ligada na 320. E aí, se ela já é agitada, ela pode ter ali uma dificuldade de aprendizado, tá? Um déficit de atenção. Então, é legal evitar esses alimentos com muito doce, né? Um refrigerante, que também tem muito doce, evitar esses alimentos. Se for optar por dar um açúcar, dá o mascavo, que tem menos glicemia do que o açúcar branco, por exemplo. Até mesmo lá na introdução alimentar, prostegar um pouquinho essa introdução desse doce, tá? Quanto mais cedo ela comer, é gostoso, né, gente? Então, mais ela vai querer, tá? O sistema digestivo, no período pré-escolar, já atingiu a capacidade digestiva comparável ao de adulto, podendo seguir as leis da alimentação, né? Então, aquelas leis, quantidade, qualidade, harmonia, adequação. Já no período de 10 a 19 anos, já é aquele período adolescente. Aqui, você não adianta pedir para ele comer nada não, que ele não vai comer não. Agora é deixar ele se virar, que ele já é dono do seu nariz, ele acha. E aí, é um período de mudanças físicas e psicológicas. E psicológicas, eu vou grifar. Tá? Na verdade, a gente já tem que entender que psicológica está, hoje em dia, desde a infância. Então, é normal, sim, criança com depressão é triste. Porque a criança é a melhor fase da vida e a criança, às vezes, já desenvolve uma depressão ou uma ansiedade, né? E isso está cada vez mais presente, tá? Por quê, né? Porque, às vezes, a criança, qual é o exemplo que ela tem dentro de casa? Né? Qual é o apoio familiar que ela tem dentro de casa? Oi. E a gente às vezes não percebe isso, né? Então, às vezes, é legal a gente sentar para a criança e falar com ela assim: o que você está sentindo? Você já perguntou isso para o seu filho? A gente não tem o costume de perguntar. E aí, criança tem sentimento, adolescente vai ter aquele sentimento, tá? Então, assim, quer ver um exemplo? Aquele meu priminho da comida, hoje já é grande. Eu tenho grande, 8 anos, né? Mas é do meu tamanho, então é grande. O que também não é grande porque eu sou pequena, mas enfim. Ele já tem 8 anos, tá? E ele dá uns picos de explosão. E responde a mãe que assim, sério, respondam. E aí eu penso, por quê? Na hora que você vai ver ela educando, ela não é uma mãe que tem muita paciência. E ela educa através do medo. Então, ela ameaça muito bater. Ela não senta e conversa. Ela ameaça bater. Mas ela não bate. Até ela bater. Porque também, quando ela bate, ela arregaça. Mas ela não bate. E aí, ele fica. Ele vai te bater. E não bate, aí que ele vai. Não vai bater mesmo. Não vai bater mesmo. E aí, quando ela briga com ele não respeita. Porque ele explode, ele briga. Porque ela vê, o exemplo que ele tem é ela brigando com o marido, ela é muito explosiva. Então, tudo dela, ela briga. E ela fala, e ela faz isso na frente dele. Entendeu? Ela perdoa muito rápido, mas ela explode muito rápido. Então, ele vê na cotidiano ela brigando com o marido. Entendeu? E não é assim. Lógico que não é uma briga de porrada, mas é uma briga assim, por exemplo. Se você não tá afim, volta para sua casa. Que eu não sou obrigada a aguentar homem desse jeito, não. Então ele vê isso, entendeu? Deixa de ser chato. Que não sei o que lá. E aí, na hora que ela briga com ele,
com o menininho, isso ela fazendo com o marido. Na hora que o menino, né, ela briga com o menino fala o quê? Você é chata. Aonde ele tá tirando isso? Né? E aí, raramente as pessoas... Aí depois ela vem, que fulano tá com ansiedade, tá com depressão. Eu falei, claro, tadinho. O menino tá em plena pandemia, não tem mais amigos, concorda? Não tem mais amiguinhos para poder extravasar, para gastar as energias que a gente sabe que tem nessa faixa. Fica dentro de um ambiente onde a mãe fica estressada por tudo, porque a casa está desarrumada, porque o marido não ajuda, porque eles estavam construindo e a construção deu errada. E o menino vai absorvendo tudo isso. E onde que o menino vai explorar se a mãe, que é a pessoa referência para ele, não senta? Nossa, gente, sério, putz, grila, vou ter que conversar com esses professores. Depois eu vou dar uma indireta. Ela fala, nossa, na hora do intervalo dá tanto barulho na minha sala. Não sou obrigada. Consigo pensar. O que ela estava falando? Porque os pais não têm o costume de sentar e falar, como está sendo essa pandemia para você? Você está sentindo falta? Você separou em plena pandemia? Imagina como que não está sendo isso na cabecinha. Entende? Então, sentar, conversar. Inicialmente, pode ficar resistente, porque não está acostumado a falar. Eu nunca vou esquecer quando meu pai e minha mãe resolveram se separar. Meu irmão estava na fase dessa aí, de 10 a 19 anos. Eu já tinha 20 e poucos. Meu pai perguntou para mim o que eu achava dele separar, para mim e para o meu irmão. Olha, eu e sua mãe, a gente não deu muito bom mais como casal. O que vocês acham da gente separar? Eu e meu irmão respondemos a mesma coisa. A gente respondeu, o que for melhor para vocês, a vida é de vocês. Bom, mas eles sentaram e conversaram com a gente. Sentimos, não quer dizer que a gente não sentiu esse processo, né? E isso carrega, isso traz, sim, uma questão que vai influenciar, sim, na nutrição, porque às vezes a criança gera uma ansiedade ou uma depressão e vai estar diretamente relacionado com o que ela vai comer. Ou ela vai querer parar de comer, ou ela vai comer mais. Então, esse diálogo, essa conversa, entender isso é muito importante. Vou contar um exemplo para vocês verem como que está associado à alimentação. Eu tinha uma prima, minha prima já é bem mais velha, né? Na época ela era essa faixa etária, se não me engano, ela tinha 12 anos, e ela foi o primeira filha do meu tio, que era muito machista, e não aceitava as filhas dele de jeito nenhum, namorar, enfim. Ela era a filha mais velha de 6, tá? E ela foi pega dando uns beijinhos no namoradinho na rua. Quem nunca fez isso com 14 anos, 15 anos de idade, né? E ele pegou essa minha prima na época. Hoje ela já tem quase 40 anos, então já tem um bom tempo. E deu um cacete nela, e xingou, e nananã, e não sei direito como ocorreu, tá? E aí, depois disso, essa menina desenvolveu uma obesidade. E nunca mais vi ela namorando com ninguém. Olha como que tá ligado. E depois de muito tempo, quando ela fez uma redução de estômago, que ela fez um acompanhamento psicológico, ela foi percebendo isso. E aí, onde a gente conversando, ela falou, olha, eu comecei a comer muito para eu ficar fora do padrão da estética de beleza das pessoas, para não chamar a atenção, para nenhum homem se interessar por mim, para eu não decepcionar meu pai. Tudo isso meio que inconsciente. Entende? Então, isso impacta diretamente na saúde, no hábito alimentar dela. Só depois de mais velha, quando ela saiu de casa, que ela foi fazer uma redução, foi emagrecer, casou, namorou, casou e teve filho. Só depois dos 30 anos. Ou seja, ela ficou 15 anos com isso dentro dela.
né? Então, olha como que o fator psicológico está totalmente ligado à alimentação. E aí, por incrível que pareça, os outros filhos, né, quem espreme demais, sai pelos dedos, ditado mais real, né? A segunda filha casou grávida, a terceira foi a única que seguiu o padrão que ele gostaria, a quarta é lésbica, porque não podia brincar com o menino, só brincava com a menina, virou lésbica. Na verdade, é uma escola sempre, né? Mas isso foi acabou que facilitou a situação. A outra casou grávida, foi morar junto antes de casar, na verdade, e aí engravidou antes de casar. E a outra da gandaia adora uma cachaça, é aquela vida louca. A única que sobrou foi a mais velha, né? Foi a primeira. Então, isso está totalmente ligado, tá? Então, essa questão psicológica vai influenciar no físico. Exatamente, que eu mais emagreci para ter até ter uma anemia. Sim, porque sabe o que é isso? Existe uma coisa que chama doenças psicossomáticas. E esse estado nutricional vai ser isso. Isso foi tão doloroso para você, Lucas, tão doloroso, que você não conseguia engolir a situação. Como consequente, você também não conseguia engolir a comida. É como se tivesse travado ali aquela situação para você. Tá tudo interligado, tá? Então, essa idade de adolescência, a gente tem que entender que a gente está vivendo uma mudança hormonal no nosso corpo. Mulheres ficam menstruadas, meninos têm ali testosterona a mil, né? Tem a questão da estética, que a gente começa a ter aquele relacionamentozinho. Então, você quer ficar bonitinho, o peitinho começa a crescer, você é zoada se seu peito cresce demais, se você não tem peito, você também é zoada. De qualquer jeito, você é zoada, né? Então, começa os bullying aí. Eu era chamada na minha época, com 11 anos, de capeituda. Não tinha a Capitu, da novela Caminho das Índias? Quem lembra dessa época, né? Ela era Giovanna Antonelli, o povo falava que eu parecia com ela na época, só que eu tinha peito. Aí o apelido era Capeituda, de Capitu, entendeu? Só que peituda. Olha que absurdo. E aí eu ficava com vergonha, ela andava assim, todo sem graça. E isso impacta na questão psicológica, tá? De como ela vai, às vezes ela não vai falar com você. Então, às vezes ela tá com problema lá na escola, de um relacionamento, e às vezes, dependendo de como é a sua relação com seu filho, ela vai engolir isso, e às vezes vai engolir a comida para engolir isso, ou às vezes ela não vai conseguir engolir a comida porque não consegue digerir esse assunto. Estão totalmente interligados. Adquirir, então, uma autonomia alimentar, e aí pode, então, criar novos hábitos, né? Adquirir novos hábitos que às vezes não existiam na infância. A influência dos pais aparece em terceiro plano, né? Então, antes vem aí a influência da mídia, dos colegas. Então, é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, né? Com as amizades, sim. Mas nunca, nunca, nunca proibir. Se você proibir, vai fazer escondido. Aprendem isso. Então, é melhor vocês terem ela como aliada do que vocês proibirem e ela fazer escondido, porque se tiver que fazer, vai fazer. Porque nessa idade, a sua influência, a sua opinião está em terceiro plano. Tá? Grupos de risco nutricional, fase de crescimento, a formação ali do corpo, excesso de atividade, então ela está se movimentando muito, então ela gasta muita energia. Tem ali a questão do modismo, né, das influências, da propaganda, então às vezes começa a seguir dietas loucas aí que uma blogueira falou. Hoje em dia a gente está nisso, né? O tanto que o Instagram está forte e o tanto que ontem mesmo, não hoje, a menina comentou assim num Reels que eu fiz, de verdades libertadoras. Você não precisa passar a roupa do seu RN, não sei o que você viu. Aí uma menina colocou assim, nossa, uma vez eu vi um vídeo de jogar vinagre e eu faço isso. Ela nem sabe se é verdade.
Ela simplesmente faz porque viu em um vídeo um pediatra falando que tinha que jogar vinagre na sopa para matar os trem. Vinagre é bom, ajuda a desamarrotar, excelente. Um colherzinho de vinagre. Mas, né? Lavar água e sabão é o que mata a bactéria. Tanto que é isso que a gente faz para o Covid, né? Então, é isso que passa ali, as informações que chegam, né? Excesso de gordura, sais e colesterol, né? Então, as pessoas hoje em dia, elas estão tendo a obesidade cada vez mais cedo. E aí, quando vai chegar na fase adulta, a gente tem que entender que a fase adulta é um reflexo da minha fase de criança e de adolescência. Então, se eu já tenho um mau hábito alimentar nessa fase, o meu corpo vai começar a sentir agora na fase adulta e na fase da velhice, tá? Então, vai ser uma fase em que vai determinar ali a qualidade de vida dessa pessoa. Começa a ter mais células adiposas, principalmente depois dos 30, né? Essa caloria, esse metabolismo diminui. Não há um aumento de número de células, mas elas aumentam o estoque de gordura e aí vai causar um ganho de peso, principalmente no abdômen e no quadril. Há diversas alterações psicológicas e aí, gente, muda. Quando a pessoa ela entra na fase adulta, que ela cria responsabilidade, que ela sai da fase, principalmente mental, de adolescente, muda. Os aspectos psicológicos mudam, né? Então, um casamento muda. Você agora tem conta para pagar. Então, aquilo que você gastava na bebida, para sair no fim de semana para o barzinho, não vai conseguir fazer mais todo fim de semana, porque agora você tem responsabilidade. Se você não faz a comida, você não come. Muda. Se você tem filhos, muda muito mais. Quem já tem filho sabe. Não precisa ser nessa ordem, tá? Tudo bem, tá tudo bagunçado. Os estudos, você leva um estudo muito mais a sério quando você é adulto, porque o dinheiro que você paga é custoso. É diferente de quando outra pessoa paga para você. Eu falo, se eu paguei minha faculdade com custo, mas meu pai me ajudava. Se eu tivesse, fizesse uma faculdade hoje, talvez eu teria levado muito mais a sério a minha faculdade. Porque eu estava na época da gandaia, American Pie, eu estava achando que minha faculdade era American Pie. Foi quase. Estudava, eu fazia os dois, eu aproveitei em todos os sentidos. A parte nerd e na parte da American Pie. Talvez eu teria deixado a American Pie um pouco mais de lado. Arrependo? Não, porque eu estava naquela fase, mas hoje eu acho que eu já não faria isso mais. Mesmo porque agora eu tenho uma filha, não tem como eu chegar louca 4 horas da manhã para emendar para uma aula igual eu fazia antes. Tomava um banho, né? Saía só, todas, enfim, deixa pra lá. E aí, ai, que saudade. Então é diferente como você estuda, como você encara, né? Como você leva essa carga de estresse elevada. Quando você é adolescente, você explode com mais facilidade. Quando você é adulto, você fala assim: opa, peraí, se eu explodir, quem vai segurar a onda? Eu não posso explodir. Concorda? Se eu explodir, quem vai cuidar da minha filha? Tem vezes que eu falo pro meu marido assim: se eu der o grito, é que eu surtei. O grito vem, e eu falo assim: eu posso? Se eu surtar, minha filha vai ficar com quem? Eu entro para dentro do banheiro, vou chorar e volto, como se nada tivesse acontecido. Porque a gente também não é de ferro. Mas você aprende a controlar, né? E acaba que isso vai afetar a alimentação, o trabalho, a correria do dia a dia. Você chega, você vai comer rapidamente, às vezes você não tem tempo para fazer, ou às vezes você tem que fazer, aí você vai dormir tarde. Enfim, isso tudo interfere nessa questão nutricional, tá? Quando você é sozinho, tudo bem você comer arroz com ovo. Mas quando você tem um filho, você não quer comer só o arroz com ovo. Você, às vezes, vai comer o arroz com ovo, mas você vai tentar fazer de tudo para ele e não comer um arroz com ovo só. É diferente, tá? Porque você fala, hoje eu não quero fazer comida não, hoje eu vou fazer miojo. Quantas vezes eu fazia isso antigamente? Depois que eu engravidei, nunca mais comi miojo. Tá? Qual é o nosso papel de enfermagem? Incentivar as práticas alimentares saudáveis, orientar com relação à pirâmide alimentar, que a gente falou,
né? Descascar menos descascar mais e desembalar menos, ok? Não deixar que o indivíduo quebre o vínculo com o sistema de saúde e ter uma visão holística. O que é isso? Enxergar o meu indivíduo como um todo. E nunca esquecer que o psicológico está associado ao estado nutricional. E, por fim, a nutrição do idoso. Tá? Quando a gente fala de nutrição do idoso, eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo que tinha que ser feito anteriormente já fez. Então, agora, a fase idosa vai ser um reflexo do passado. Então, se eu, na fase adulta, comia muito sal, na minha fase idosa, eu tenho grandes chances de ter uma hipertensão. Se eu comia muito doce, eu tenho grandes chances de ter uma diabetes. Se eu não comia carne, quando eu ficar ali com os meus movimentos debilitados, eu vou ter grande chance de ter uma lesão por pressão com dificuldade de regeneração. Então, por quê? Porque eu não comia carne, carne não é um alimento construtor, meus músculos não estão acostumados a regenerar, a construir. Então, está totalmente ligado. E ainda existem diversos fatores que vão aumentar ali essa longevidade, né? Esse tempo de vida, e também existem fatores que vão interferir negativamente. Quando a gente fala de aumentar o tempo de vida, a gente tem que entender que a gente tem que fazer situações para melhorar a condição de saúde daquele idoso. Então, um ambiente agradável, um apoio psicológico, a família, fazer aquele idoso se sentir útil, tá? Tem o surgimento ali da lei da proteção do idoso, que isso fez também com que diminuísse os maus tratos com os idosos, né? Às vezes os idosos ficavam ali sem ter muito o que comer, realmente sem ter alguém para cuidar, e às vezes a debilidade que eles têm dificulta esse processo. Higiene e processo de conhecimento sobre nutrição. E aí vocês vão aprender mais sobre o idoso, especificamente falando, na saúde do idoso, tá? E aí existem fatores que vão influenciar na qualidade de vida do idoso e na alimentação, consequentemente. Perda dos entes queridos. Gente, pensa o que deve ser velho. Você vê todo mundo que você conhece. É igual quando você é jovem, você vê todo mundo que era solteiro começando a namorar. Aí depois você vê todo mundo que estava namorando, casando. Aí depois que casou, você vê todo mundo tendo filho. Se você não faz isso, você automaticamente meio que se sente pressionado. É uma questão social. Aí quando você chega na fase idosa, você começa a ver o quê? O povo o quê? Morrendo. Você pensa o quê? Eu sou a próxima. Se eu vi todo mundo casando, casei. Vi todo mundo tendo filho, tive filho. Agora tô vendo todo mundo morrer, eu vou o quê? Morrer. E é a lei da vida. É a lei da vida natural. É chegar à morte. Porque quando você vai vendo as pessoas que você ama morrendo, e é aquilo ali ficando próximo de você fica com medo até de levantar a mão, né? Se levantar, vir puxar. Então, tem essa questão que impacta psicologicamente. A perda da saúde, né? Devido a uma obesidade, a uma diabetes. E aí, às vezes, você tem uma diabetes, aí você começa a ter uma perda dos membros inferiores devido a uma má cicatrização do pé de diabético, aí você amputa a perna. Aí sua qualidade de vida já diminui. Você tem uma perda, consequentemente, do seu papel social, porque agora você não pode mais sair trabalhar. Porque a sociedade, infelizmente, não quer mais uma pessoa idosa, porque não produz igual antes. Então, aí você acaba que antes era proativo, agora você não tem mais o que fazer. Consequentemente, você não tem mais tanto dinheiro, porque a aposentadoria ela não dá nem para comprar os remédios. Nem sempre o SUS vai disponibilizar todos. Se é um paciente, um idoso que precisa de fralda, aí que não dá o dinheiro mesmo. Né? O que é um salário mínimo, uma aposentadoria?
Às vezes a pessoa está lá trabalhando, pedreiro, vai pagar só o INSS. Mas ela, como pedreira, ela ganha 4 mil reais. Trabalha igual um doido. Só que na hora que ela aposenta, ela pagou só um INSS. Então, na hora que ela aposentar, ela vai aposentar com 1.000 reais. E aí vai ter aquela redução do salário de 4 mil para 1. E aquele costume de vida, ele vai manter? Vai. E aí a gente entra num processo até com essa mudança toda da Previdência Social agora, né? Quando a gente ficar idoso, a gente vai estar lascado. Porque hoje em dia tem muita gente, muito lugar que já não trabalha de carteira assinada. Então não paga o INSS. Então aí agora a gente não sente. Mas quando a gente ficar velho, nós estamos lascados. Isso que o governo fez agora, não é para agora. Não é para diminuir a aposentadoria agora, porque os velhos já existem. Isso é lá para o futuro. E a gente está achando que está tudo bem, tudo ok. Tá? Então, e aí? Fiquei velho. Vou para o SUS, né? Vou ficar doente, vou ficar para o SUS, porque eu vou ter condição de pagar um plano de saúde. Plano de saúde para uma pessoa idosa é no mínimo R$ 900. No mínimo. E porque ele tem mais chance de gastar, né? Então ele vai usar mais. E ainda está falando um plano de saúde co-participativo, onde ele tem que pagar por tudo que ele fizer. Ele recebe R$ 1.000. Ele vai pagar? Não, vai morrer no SUS. E aí, se o governo resolver, então, privatizar o SUS, vai ser um assunto lá da próxima, de uma matéria que a gente vai falar, aí lascou, a gente vai falar disso lá na frente, tá? Então, isso vai virando uma bola de neve para o idoso, para a saúde dele. Então, ele vai falar o quê? Eu preciso pagar onde morar. Eu vou investir em alimentação? Não. Ele tem que pagar contas. Entende? Então, vai diminuir. Ainda tem a questão daqueles idosos que ficam no asilo, que saem do celular para ir para um asilo. E não é todos que aceitam isso. Eu antes achava eu era totalmente contra o asilo. Hoje em dia eu já sou totalmente a favor. Porque eu prefiro um idoso num asilo bem cuidado do que um idoso em casa sofrendo maus tratos. Né? Isso é um assunto bem complexo, mas a verdade é essa. Porém, imagina você largar a sua casa e ter que viver em um asilo porque você não tem condição mais de morar sozinho em casa e ninguém quer cuidar de você. É triste. E aí vai, lógico, impactar nas questões psicológicas, né? E aí vem o isolamento, a solidão, a depressão, a ansiedade. Depressão e ansiedade são doenças psicológicas que atingem grande parte dos idosos, principalmente a depressão, tá? Por toda essa mudança. E ainda a gente tem mais alguns alguns outros fatores na questão nutricional, tá? Que eu vou falar assim que a gente entrar no próximo link, beleza? Bora entrar no próximo link, vou encerrar aqui, vamos entrar, quer dizer, no mesmo link. Por favor. Gente, eu tô no calor. Vocês estão com frio? Acabei de abaixar. Bora lá, gente, mesmo link.